Boa noite, boa noite. Vamos começar, galera. É o seguinte, em primeiro lugar, eu quero te explicar como que vai funcionar a nossa aula aqui. O que vai acontecer? Eu vou explicar tudo sobre fundo de clareamento. Cabeleireiro iniciante, se você começou na profissão agora, ou está estudando na escola, ou está no cursinho, ou é um cabeleireiro que já está há um bom tempo, mas não faz um trabalho de coloração, ou um trabalho de mechas, ou um trabalho, sabe, que envolva a coloração em si, a colorimetria, então eu quero te dar uma boa notícia. Essa aula é exclusivamente para você. Para quem já é avançado, então eu acho que vai ser algumas coisas que não deve ser interessante. Mas se você tem muitas dúvidas em fundo de clareamento, você está no lugar certo. Segundo aviso eu vou te explicar tudo sobre fundo de clareamento. Quais cores você precisa, um exemplo, quais cores que você consegue fazer se chegar no fundo de clareamento de tom 8, um amarelo laranja. Eu vou te explicar tudo isso e também vou te explicar de todas as cores da tabela de cor, qual fundo de clareamento você precisa chegar a ter aquela determinada cor. E também vou te explicar quais são os fundos de clareamento quando você usa coloração e quando você usa descoloração. Esse praticamente vai ser o nosso tema e tem muito conteúdo aí pela frente. Tá? Terceiro, eu vou responder todas as dúvidas que a gente tem, que vocês possam ter, tá bom? No decorrer da aula, no final da nossa palestra, ok? Então, segura suas dúvidas, eu vou fechar o chat daqui a pouco. Eu fechei o chat, o que vai acontecer? Você anota suas dúvidas que no final da nossa aula eu vou responder todas elas. Beleza? Quarto, o que vai acontecer? Vocês lembram sobre o concurso de frases que vocês mandaram? Nossa equipe aqui conseguiu 5 melhores frases. Pegamos 5 melhores frases que eu vou colocar aqui depois, lá para o final, para que vocês votem. E a frase que for mais votada vai ganhar o kit descolorante, beleza? Você tá animado? Então no final eu vou revelar qual foi a frase mais votada e qual vai ser a pessoa sortuda aí que vai ganhar um kit descolorante, beleza? O que mais? O que vai acontecer? Muita gente me procurou essa semana falando: David, pelo amor de Deus, Black Friday tá aí. O que você vai fazer pra gente? Não se preocupe, porque eu preparei algo sensacional para somente as pessoas que vão ficar aqui até o final. Então fica até o final, eu tenho certeza que vai ser sensacional o que vai acontecer aqui. Beleza? Esse é o meu recado e no final de tudo nós vamos fazer as considerações e responder todas as suas dúvidas possíveis. Então hoje eu tô sem tempo. Se você tiver dúvida até meia-noite, eu vou ficar aqui, não se preocupe, eu vou aqui tentar tirar a maioria das dúvidas. Esse é o meu comprometimento que eu tenho com você, beleza? Combinado, gente? Vamos ficar até o final? E detalhe, e toda essa apresentação aqui que eu vou dar a fazer para vocês, se vocês quiserem, depois eu vou mandar por e-mail para vocês que participaram da nossa aula até o final. Então vamos lá? Vamos começar? A Edmara tá falando assim: oba, quero ganhar. E a galera quer já a tabela do fundo de clareamento. Eu tenho uma surpresa aí, vocês vão ficar muito. Vocês vão gostar bastante que eu vou fornecer para vocês, tá bom? E o Dimas tá por aí. É isso aí, Dimas. Que bom estar por aqui. Muito bom, ok. Então é isso aí, galera. É o seguinte, agora eu vou desligar o chat, fechando o chat. Procure a sua pergunta, escreva no papel ou escreva aí, depois você manda no final para que eu possa estar respondendo, tá bom? Temos agora aqui 460 pessoas, creio que nós vamos chegar no pico aí de 1.000 pessoas até o final. É o seguinte, gente, tá tudo legal. Tenho, acho que uma pessoa falando que a voz está cortando, tá legal? Porque para acontecer, tiver algum problema de conexão, aqui embaixo tem escrito lá reconectar, basta você clicar e reconecta novamente, porque até aqui eu acho que tá tudo bem, né? Ok? Beleza, Thaís está falando que sim, vamos lá? Beleza, então.
Galera, eu vou desligar o chat, vou compartilhar minha tela e nós vamos começar aqui a nossa super aula. Então vamos lá. Deixa eu apertar aqui. Ok. Tá ok. Tô falando que tá ouvindo perfeito, tá tudo bem. Vamos lá. É o seguinte, gente. Depois das explicações que eu dei de tudo, tá? Eu preciso que você desligue todas as distrações. Desligue o WhatsApp, o YouTube, Facebook. Pegue papel e caneta, porque é muito importante que você fique presente para essa aula, tá? Não fique pensando em outras coisas, pense somente em aprender colorimetria capilar. Por que eu falo isso? Porque é muito importante, tá? Que você fique presente, pegue todos os conceitos. Assim, você estando presente, você consegue depois colocar em prática aí no seu salão. Se você atende em casa, aí na sua garagem, não importa onde for. O importante é que você absorva todo esse conhecimento e coloque em prática. Pela segunda vez, se comprometa com o seu sucesso, beleza? Porque somente assim você vai conseguir ter sucesso, tá, gente? A Maria tá falando que na garagem dela, mas é isso aí. Em primeiro lugar, gente, você sabia que toda coloração que você vai fazer na vida, você deve observar o fundo de clareamento. Todas as colorações, mesmo usando coloração direta, mesmo descolorindo, mesmo fazendo o que for, tá? Mesmo fazendo o que for, você precisa saber do quê? Do fundo de clareamento. Eu acredito que o fundo de clareamento é muito mais importante do que a estrela de Oswald. É vamos te dizer assim, uma ferramenta que te guia para saber quais são as misturas das cores que você precisa para neutralizar uma cor indesejada, para formar uma outra cor. Mas o fundo de clareamento eu acho que é muito mais importante, porque sem saber ele com excelência, você não consegue fazer um trabalho de coloração, de descoloração perfeitamente. Eu quero que você anote isso. O fundo de clareamento é o conceito. Aí você pode ver que está escrito conceito na minha tela. Mais importante para que você faça uma coloração, tá? Uma coloração, ok? Agora, gente, para quem está vendo a minha tela, eu compartilhei minha tela, agora está os slides, tá bom? Agora eu vou mostrar os slides da nossa aula, ok? Então, o que acontece? O que nós vamos aprender primeiro aqui? O conceito do fundo de clareamento. Eu acredito que a maioria das escolas nunca passaram esse conceito para vocês. Ou julga que não foi importante, que não é importante. Mas para mim é muito importante o conceito. O que é o conceito do fundo de clareamento? Fundo de clareamento é a cor, tá? Escute essa, é a cor que vai se revelar no cabelo quando você clareia esse cabelo. De uma forma bem simples para vocês, que eu estou explicando aqui. O fundo de clareamento vai se revelar no cabelo quando você clareia esse cabelo. Então, todas as vezes que você for clarear um cabelo de um tom, de 2 tons, de 3 tons, não importa. Então, vocês entenderam o que eu falei sobre o conceito que vocês precisam aprender primeiro o conceito, porque se você está presente para o conceito, se você entende o que é aquilo, começar a observar agora, a partir de hoje, todas as suas colorações antes de fazer, você já vai parar e vai observar. Eu preciso observar o fundo de clareamento, porque ele pode fazer o quê? O que o fundo de clareamento pode fazer? Determinar o estado daquele cabelo.
se vai ser satisfatório ou não. Então é muito, muito, muito importante que vocês anotem isso, que o fundo de clareamento é uma das coisas mais importantes ou a maior importante numa coloração. Por quê? O que é o fundo de clareamento? É a cor que vai se revelar quando você faz o quê? Clareia esse cabelo. Quando você clareia esse cabelo, você tem o quê? Tem o quê, gente? O fundo de clareamento, a cor que vai se revelar. Mas, David, muito bem esse negócio de como fazer isso. Como que faz isso? Deve ser a sua próxima pergunta. Então, como usar? Essa é a minha pergunta, a pergunta que todo mundo se faz, né? Como usar clareamento na prática? Tá? Essa aí deve ser a maior pergunta que praticamente aí dos iniciantes todos se fazem. Tá? Eu acho que 100% se faz essa pergunta. Dos que são intermediários, aí 80% se faz também essa pergunta, porque até entende o conceito, mas não sabe como usar isso na prática. Então eu vou tentar uma coisa que eu tenho como missão, pegar aquilo que todo mundo faz ficar difícil e transformar em algo muito mais fácil para vocês entenderem. Então, ó, presta bastante atenção agora, que eu vou te explicar como funciona isso na prática. Em primeiro lugar, você precisa saber de cor e salteado o quê? Porque sem o conceito, não tem como você colocar na prática. É aquela história, né, que vocês veem aí nos grupos aí de cabeleireiro que existe, que são pessoas curiosas que veem no YouTube ou no grupo um passo a passo e vai lá e faz. O que acontece com essa pessoa, gente? O cabelo estraga, o cabelo fica detonado, o cabelo fica manchado e vai no salão pra gente consertar. Não acontece muito isso? Por que isso acontece muito, gente? Elas vêm fazendo na prática, mas não entenderam o porquê fazer aquilo. Você entendeu? Então, sem o conceito, sem saber o motivo, por que você não pode fazer alguma coisa. Você entendeu? Um exemplo, eu vou fazer umas mechas. Estou fazendo umas mechas lá desfiada. Mas você viu desfiando, mas se você não saber o conceito que está por detrás daquilo tudo, não tem como você fazer algo parecido ou igual. O nosso ramo, o que acontece, gente? Precisa estudar, precisa entender o porquê aquilo acontece, precisa entender por que a coloração precisa de 40 minutos para agir, precisa entender por que a descoloração descolore em alguns cabelos 3 tons, outros cabelos 4, outros cabelos nem descolore. Tem que saber todos esses conceitos para que você pegue toda essa informação e coloque em prática, porque é na prática que você vai observar todos esses, sabe, todas essas coisinhas que pode estar acontecendo, ok? Então é muito, 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 muito importante que vocês observem. Beleza, gente? Estamos agora com 510 pessoas, já batemos a metade da meta. Muito feliz por esse marco. Vocês entenderam agora? Mas agora eu vou te explicar para vocês como isso tudo que eu falei aqui de conceito, falar sobre fundo de clareamento na prática. Então eu preciso que vocês absorvam esse conhecimento, anote tudo que eu estou falando para vocês e coloquem em prática, porque é na prática que nós vamos alcançar o que, gente? Nós vamos alcançar excelência. Simples assim, gente. Se vocês perceberam, eu vou tentar fazer de tudo para descomplicar a colorimetria para vocês. Porque tem muita gente que vai e coloca algo que é fácil de uma forma muito difícil. Mas são conceitos básicos da colorimetria capilar. Vocês podem ver, gente, que
que a maioria dos erros que a gente vê em cabelos é relacionada ao quê? Ao fundo de clareamento e a estrela de Oswald. Na aula passada nós falamos sobre estrela de Oswald e hoje nós combinamos de falar sobre fundo de clareamento. Por quê? Você tendo essas duas bases aí dentro de você, você vai conseguir fazer qualquer cabelo sem erro. E eu estou aqui para te ajudar. A realidade é essa. Eu estou aqui para te dizer, olha, você precisa fazer assim. Mas se vocês quiserem seguir fulano, ciclano faz assim, outro faz acolá, muita gente. Sabe? Um exemplo, se você me admira, quer meus conselhos, faça aquilo que eu estou falando. Mas foque nisso. Outras soluções. Porque, eu vou ser bem sério com você. Antigamente, eu ficava tentando entender. Seguia um fulano, seguia outro fulano, seguia outro. Eu não conseguia fazer os trabalhos legais. Mas quando eu parei, não, eu preciso seguir uma técnica só, seguir uma linha de raciocínio aqui, as coisas começaram a mudar. Por quê? Porque entender que o segredo está no foco. O segredo está em absorver o máximo daquele profissional que está te ensinando. Você entendeu? E focar, esquecer do restante, porque assim consegue vencer, consegue fazer qualquer cabelo. E foi assim que eu aprendi. Ele dou para todos vocês que estão aqui me assistindo. Você que é iniciante, você que está começando agora. Então, siga uma pessoa. Não estou falando para você me seguir, pode ser qualquer outra pessoa, mas somente ela. Fazer uma confusão na sua cabeça, porque um fala uma coisa, outro fala outra. Isso não é legal. Então, eu pare de seguir tudo, siga somente uma linha técnica e comece a colocar em prática tudo isso que nós vamos ensinar para você. Beleza? Aqui, gente, é uma tabela simples do fundo de clareamento. Eu quero da primeira as cores para depois eu te mostrar como que ela revela no cabelo, tá? Em primeiro lugar, esse lado aqui, do lado esquerdo, como você pode ver, onde está essa faixa vermelha aqui que eu estou passando com o mouse, é o que? Altura de tom. O que é altura de tom, gente? Cores naturais de um cabelo natural, certo? Aqui você pode ver. Aqui temos altura de tom 1 e 2, que é o preto. Temos altura de tom 3, que é o castanho escuro. Temos altura de tom de castanho médio. Temos altura de tom de castanho claro. Temos altura de tom de loiro escuro. Temos altura de tom de loiro médio. Loiro claro. O 9, o loiro muito claro. E o 10, loiro muito claríssimo. Então aqui nós temos a nossa tabela de altura de tom. Então coloque isso na sua cabeça. Do 1 ao 10 é a altura de tom, tá bom? Altura de tom são as cores naturais. O que são cores naturais? O cabelo natural do cliente. Aqui nós não estamos falando que é coloração. São cabelos naturais. Agora você vai entender porque quando você descolore o cabelo preto e não consegue chegar lá no fundo de clareamento, um exemplo amarelo. Se esse cabelo tiver coloração, não é o mesmo clareamento que você vai ter no cabelo o quê? A tabela de fundo de clareamento que temos hoje, tá? Que temos aqui é a tabela do fundo de clareamento dos cabelos ok? Lembre-se sempre disso. Aqui não serve quando o cabelo já está com coloração. Esqueça isso. Aqui são com cabelos naturais. São esses detalhes que eu estou te dizendo aqui que fazem muita diferença no resultado final. Lembre-se disso. São esses detalhes que fazem muita diferença no que, gente? No resultado final. Simples assim. Beleza? Algo muito, muito, muito simples. Aí vocês vão perguntar, mas eu já sabia. Saber uma coisa, colocar em prática é uma outra coisa totalmente diferente. Nosso lado esquerdo é a altura de tom e do nosso lado direito, o que tem aqui, gente? O que é esse vermelho, vermelho laranja, alaranjado,
laranja amarelo, amarelo claro, amarelo muito claro. O que é isso aqui, gente? É o quê? É o fundo de clareamento. Quando você clarear esse cabelo, um exemplo, se você está no castanho escuro de número 3 e quer chegar no 7, loiro médio, se você aplicar uma coloração de 7.0 no castanho escuro, qual é a cor que vai se revelar e clarear? Aqui você pode ver o alaranjado, amarelo, ok? Tem mais laranja do que o amarelo, tá? É 70% de laranja e 30% de amarelo. Então, vai ter muito mais laranja do que o amarelo. Então, automaticamente que você aplicar o 7.0 no cabelo de número 3, automaticamente vai chegar nesse tom aqui, alaranjado amarelo, ok? Deu para entender esse conceito? É a mesma coisa, se você quiser chegar no 5, aplicaria o 5 no castanho escuro, o que ia se revelar? O vermelho alaranjado. Simples assim. Simples assim, desse jeito que eu estou te dizendo. Aqui é uma tabela para que você tenha base na hora de você colorir um cabelo, saber o que vai acontecer no final. Então eu vejo muita gente falando, David, eu não consigo platinar, não consigo tirar o laranja. Gente, se o cabelo está laranja, qual a altura de tom, gente? Pode estar entre os 6 e os 7, certo? Se ele está laranja, ele está na altura de uns 6 e 7, beleza? Se está em uma altura de 6 e 7, você vai conseguir platinar esse cabelo? Vai conseguir tirar o laranja? Consegue, mas você vai deixar nesse mesmo tom. Clarear, você só vai conseguir clarear, chegar lá no 10, 11, 12, qual for a coloração que você queira, você precisa descolorir até chegar lá em cima. Tô vendo muita gente tem medo. A realidade é essa. Tem muita gente que tem muito medo. Eu vou te dar um exemplo. Teve uma cliente me chamou por Skype, pra você ter uma ideia, fez videoconferência comigo, perguntando, David, uma cliente lá de Marília, né? Pelo amor de Deus, eu fui na cabeleireira e ela começou a descolorir meu cabelo, mas ela tirou antes e minha raiz tá toda laranja. O que aconteceu? Eu falei, ó, vou ser bem sincera com você. Que a única coisa que pode acontecer de a pessoa deixar laranja, sabendo que o cabelo está mais loiro e deixar laranja, é o que, gente? É o medo de deixar o descolorante quebrar todo o cabelo. Mas quando você faz um retoque de raiz, você tem que fazer retoque de raiz, não puxar para as pontas, porque as pontas já estão claras. Aí por isso que dá o medo. Porque puxa para as pontas e fica com medo. Aí vai quebrar. Esquece as pontas e o comprimento ali que está claro e só aplica na raiz. Simples assim. Até chegar no fundo de clareamento desejado. Se uma descoloração não chegou, você tem que fazer duas. Ah, mas David, tinha um medo de o cabelo quebrar. Gente, você só perde o medo de fazer um cabelo quando você faz o quê? Testes de mechas. Se você faz testes de mecha, gente, perde todo o medo, porque você já sabe o que vai acontecer. Então eu quero que vocês depois vejam essa aula, revise o que eu estou te dizendo aqui. Fundo de clareamento é muito, 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 muito importante. Porque sem o fundo de clareamento, desculpa, você pode ter um grande problema aí e você ter um resultado final. Ok, gente? Deu para entender até aqui? Para entender o que eu estou te dizendo aqui sobre o fundo de clareamento? Porque, gente, é muito importante isso que eu estou te dizendo, tá? É muito importante mesmo.
Porque a maioria dos erros que a gente vê em cabelos é por causa do fundo de clareamento. E algo que, se você observa isso que eu estou te dizendo, batendo na tecla, então, as coisas só vão mudar quando você falar, pera aí, eu tenho que começar a colocar em prática o conhecimento que eu tenho aprendido. Porque se você não colocar em prática, desculpa eu te falar, não tem como você alcançar um resultado bom, um resultado fantástico. Um exemplo, tem pessoas que começaram ontem e estão pensando que já fazem loiros maravilhosos, tal, tudo, mas não sabem nem um pouquinho do fundo de clareamento. Então, gente, eu vou ser bem sério com vocês. Tem que estudar, tem que colocar em prática, porque senão não tem como vocês têm um resultado fantástico. Então, vou recapitular aqui. A altura de tom é uma coisa e fundo de clareamento é outra. A gente determina um fundo de clareamento pela altura de tom. O que é isso? Um exemplo. Se você quer um loiro, vamos dizer, minha cliente chegou lá no salão e falou que quer um loiro dourado. Que tipo de loiro dourado? Você vai pegar a tabela de cor, vai mostrar para ela. Olha, aqui é o loiro dourado. Ela quer o 8.3, certo? Ponto 3, ela quer um loiro dourado. Beleza? Aí você vai observar a cor natural daquele cabelo. Aquele cabelo tem uma cor natural de castanho 5.0, que é o castanho o quê? Claro. Ela quer chegar no 8.3, loiro dourado, mas como eu disse na última aula, sempre se atenta ao quê? A cor, não a numeração, porque cada marca tem a sua numeração. E quando você se atenta à cor, o que acontece? Mais fácil para vocês. Então ela quer um loiro claro, dourado, amarelo, vamos dizer assim. E ela tem um cabelo castanho claro. Então você vai olhar para a tabela de cor e vai olhar o que você precisa fazer para passar do 5 até chegar ao 8.3. O que você precisa fazer? Você precisa clarear esse cabelo até o 8. Mas você deve lembrar, tá? O que vai acontecer? Você deve lembrar sempre que você tem um fundo de clareamento que vai se revelar quando você clarear. Um exemplo, se eu aplico uma coloração, eu pego lá, todo bonitão, pego lá a coloração 8.3, coloco lá um OX de 30 volumes, você sabe que o OX de 30 volumes, ele abre no máximo até 3 tons, então se eu tenho 5, 6, 7, então se eu uso OX de 30 volumes aqui, eu vou chegar no 7, não chego no 8, eu todo bonitão, a coloração 8.3, o OX de 30 e aplico no cabelo. Aí você vai começar a observar, meu Deus, o cabelo começou a ficar, ficou laranja. Então ele chegou na altura de um 7, por causa que eu usei uma água oxigenada de 30 volumes que não tem o poder de chegar onde eu quero. Se não tem o poder de chegar onde eu quero, ele vai chegar um a menos. Aí você fala, eu usei o 8.3 e ficou laranja. Por quê? Porque o cabelo, aqui ó, chegou na altura de tom 7. E ele chegando na altura de tom 7, ele tá mais laranja do que amarelo. Então, além do amarelo que você já tá colocando da coloração mais o fundo de clareamento laranja, o que vai acontecer com essa cor? Essa cor vai ficar aquela cor laranja, amarelo, bem intenso. Simples. Observando somente o que? A altura de tom e o fundo de clareamento. E o que eu deveria fazer? Eu poderia usar OX de 40? Sim. Eu poderia fazer um trabalho mais limpo? Sim. Como que eu faço um trabalho mais limpo? Basta eu fazer uma descoloração, ou seja, uma limpeza de cor. Pegar do 5, fazer uma limpeza de cor no cabelo todo até o 8, altura de tom, ia me revelar um loiro amarelo, que seria a altura de tom 8 e o tom amarelo. O que eu ia fazer depois, gente? Já estando desse jeito, o que eu ia fazer? Simples, eu ia pegar o 8.3 tonalizante
ia tonalizar esse cabelo todinho, eu ia ter uma cor 8.3 de uma forma simples, tá? Mas o que acontece? Muitas pessoas não querem fazer esse trabalho, porque gira um custo a mais, descolorir, depois aplicar o tonalizante. Mas é a forma mais correta para que você tenha uma coloração mais limpa, tenha uma cor mais duradoura, porque o que eu vejo de queixas de vários cabeleireiros falando para mim, David, como que eu faço para a cor durar mais no cabelo? Simples. Ela agir no cabelo de uma forma correta. Quando você olha no rótulo, não sei se você já leu o rótulo de coloração, mas se você não leu, eu te convido você a ter essa experiência de ler um rótulo de coloração. Você vai ter várias surpresas quando você ler. Vou deixar até aí na curiosidade para que você leia e depois você me fale o que eu estou falando aqui para vocês, tá? Quando você lê, você vai ver lá que o fabricante tem uma recomendação de OX, de quantidade, tá? Muita gente fala, David, qual é a quantidade de OX que eu uso na coloração para fazer tal coisa? Caixinha de coloração, tá escrito lá o que é recomendado pelo fabricante. Se você não usa o que for recomendado pelo fabricante, você não vai ter um resultado satisfatório. Isso é fato. Usa. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né? De todos os cursos que eu tenho. Eu falo para os meus alunos, é o seguinte, gente, vocês têm que estar amparados pela lei. Por que eu digo isso? Porque fazer cabelo é responsabilidade, é meio complicado. Então, o que acontece? Quando você usa a coloração conforme o fabricante recomenda rigorosamente, você está amparado pela garantia de quem? Do fabricante. Se dá qualquer problema, se responsabiliza, porque você fez igual ao que o fabricante recomenda. Mas, se você fica vendo YouTube, fica vendo vários alquimistas aí que mistura não sei o que com mais não sei o que, com um pouquinho de shampoo, com um pouquinho de violeta genciana, faz aquela mistureba, coloca no cabelo, o cabelo quebra. Toda a responsabilidade é sua. É que assume o risco. Você sabe que o fabricante não recomendou aquilo e você faz. Então não pode fazer, por quê? Porque senão pode estourar para você depois. Então, um conselho que eu dou, e dou para todas as pessoas, eu amo muito vocês. A realidade é essa, eu faço isso com o maior carinho, gente. Vocês estão vendo, eu tô aqui, deixa eu beber uma água aqui. Eu faço com o maior carinho. Estamos aqui, todos vocês, sabe? Mais ensinar. Quando vocês tiverem uma oportunidade de fazer um curso comigo, presencial, vocês vão ver o carinho que eu tenho por ensinar. Eu gosto demais disso, você não tem noção. Tem pessoas que parece que nasceu para ensinar. Eu sou uma dessas. Eu nasci para ensinar. Vocês sabem que eu tenho muita paciência, ensino detalhadamente tudo o que precisa. E eu tenho até uma surpresa para você, gente. Eu vou até dar aqui um spoiler. Ano que vem nós vamos focar em cursos presenciais, tá? Se você tiver a oportunidade de fazer um curso comigo presencial, vai ser muito legal, que vocês vão se divertir bastante, tá bom? Ano que vem tem muita surpresa aí para vocês, então deixa aí para ano que vem tudo para vocês lá para frente, beleza? Então, gente, é o seguinte, aí, o que eu faço aqui, eu faço com o maior carinho, com o maior amor, a realidade é essa. E todo mundo sabe, eu recebo por dia, gente, mais de 300 perguntas. É impossível responder todas, porque um dia eu fui tentar responder que eu recebi e fui tentar ver quantas eu conseguia responder. Incrível que pareça, eu consegui responder 27 perguntas, 27 dúvidas, respondendo da 8 da manhã até a 8 horas da noite. Então, um exemplo, eu recebo mais de 300. Imagina se eu parar para responder todas que eu recebo até hoje. Então eu ia ter 3 anos, todos os dias, só respondendo essas perguntas. Então por isso que eu faço essas aulas, para tentar matar o máximo de perguntas possível. Porque é um monte, gente, é um monte mesmo. Então,
Deu para entender esse conceito, gente? Deu para entender esse conceito? Eu vou abrir aqui o chat rapidinho, só para saber se está tudo ok, tudo beleza. E depois nós vamos passar para frente, porque eu quero falar sobre quais são os fundos de clareamento que você precisa chegar para fazer determinadas cores, como cores fantasias, como platinados, como cores, qualquer tipo de cor eu vou te mostrar na prática aqui como você vai fazer para chegar nessas cores e você vai colocar em prática tudo isso que eu estou falando, beleza? Vou abrir aqui rapidinho o chat. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Beleza, já abri o chat. Eu para entender isso, deixa eu aparecer aqui. Sim, ok. Tudo certo. Gente, é muito importante saber se deu para entender isso para vocês. É isso aí, galera. Vai ter uma galera. Sim, anotaram isso que eu falei para vocês. É muito importante, tá? Muito importante que vocês anotem isso. Ok. Gente, feliz, tá? Temos aí quantas pessoas? 536 pessoas. Gente pra caramba. Isso aí, galera. Muito feliz mesmo. Gente, não se preocupe que essa tabela eu vou fornecer para vocês, tá bom? Tabelinha que eu vou passar para vocês. A Laís falou que tem um livro só de dicas. Caramba! Legal. Eu tenho essa vontade também. Gente, as perguntas eu vou responder no final. Então anote todas elas, tá bom? Que eu vou estar respondendo, só para saber. Ok, então vamos lá, continuando. Ok. Vou ligar o chat novamente, tá, gente? E vamos embora. Vamos continuar. É o seguinte, agora eu quero falar para vocês sobre quais são as cores, tá? Quais são as cores e quais são os fundos de clareamento que você precisa para fazer. Beleza? Então vamos lá, anotando isso que eu vou falar para vocês. Deixa eu ver aqui rapidinho. Ok. Então anotando as cores. Então é o seguinte, aqui você pode ver que existe uma tabelinha do meu lado esquerdo aqui, do 1 ao 9, para você entender um pouco sobre o fundo de clareamento. Esse fundo de clareamento é quando você clareia o cabelo quando o cabelo é natural. Quando o cabelo tem coloração, aí só o teste mesmo que vai determinar qual é o fundo de clareamento que vai se revelar, tá bom? Quando você quer fazer, anote isso que é interessante, tá? Quando você quer fazer tons escuros e fechados, você precisa até o fundo de clareamento de número 2. Você consegue fazer tons escuros e fechados, beleza? Entendeu esse conceito? Agora vamos para o segundo conceito. Quando você quer fazer tons médios e cores neons, tá? Aquelas cores fashions, né? Tons médios, você precisa do 3 até o 5, tá? Do fundo de clareamento. Quando você quer fazer tons claros e cores pastéis, você precisa do tom do 6 até o 8, ok? 8, beleza? E quando você quer brancos e acinzentados, você precisa chegar no tom 9. Aí eu pergunto para vocês, tá? Vou fazer essa pergunta para vocês. Você quer um acinzentado, um platinado, um branco? Qual é o você precisa chegar e o fundo de clareamento que você precisa chegar? É o tom 9. Sem esse tom, gente, não tem como você fazer, tá? Aí muitas pessoas, eu quero fazer, não ficou laranja. Gente, ficou laranja não é no fundo de clareamento desejado. A realidade é essa. Então, vamos lá, recapitulando. Tons escuros, fechados até o 2. Tons médios e cores neons até o 5. E cores pastéis até o tom 8. E brancos e acinzentados. Aqui uma tabelinha mostrando para vocês quais são o fundo de clareamento que você precisa. Para quê, gente? Cores.
E quais são essas cores? Primeiro, eu vou falar das cores normais, as cores que a gente vê mesmo, sabe? Vou dar um exemplo aqui daquele loiro que todo mundo tá falando, que é o loiro Strawberry, né? Que é o loiro morango, né? Ele está na altura de 1,8, tá? São tons claros. Você precisa chegar aqui, ó. Chegar aqui. Por isso que eu sempre falo, né? Tem muitas pessoas que confundem muito essa outra tabela, né? Pensa que o cabelo vai ficar dessa cor aqui. Não, gente. Não vai ficar esse laranjão, não, gente. Ficou um laranjão no cabelo é porque o cabelo tá muito o quê? Muito pigmentado, com coloração. Aí você tem que pegar a tabela de cor e mostrar e falar assim, olha, depois eu vou mostrar para vocês na prática, fica até mais fácil mostrar para vocês no cor, tá? Como que você faz para identificar o cabelo da cliente se chegou no fundo de clareamento? Qual fundo de clareamento chegou? Beleza? Mas tem muitas pessoas que confundem isso. Isso aqui é para que você tenha o quê? A base da cor que tem mais pigmento. Para você entender que na hora que você for usar uma coloração, qual cor que você vai usar para poder neutralizar essa cor aqui, ou essa, ou essa, ou essa aqui. Você entendeu? Você precisa saber. Deu para entender isso? Então é o seguinte, você precisa de um loiro claro? Qual altura? O cliente mostrou na tabela de cor, vamos lá, o 8.1, você vai chegar nesse tom aqui, pô. Você vai descolorir o cabelo até chegar na altura de um tom 8. De um tom 8, aí sim você vai lá e aplica a coloração 8.1. Você entendeu? Mas aí você deve lembrar, ficou amarelo? Se ficou amarelo, você precisa limpar mais esse pigmento, porque se você aplicar o 8.1 direto, amarelo com azul. É o verde. Por isso que você vê um monte de cabelo verde. Por quê? Porque o cabelo tava qual cor, gente? Amarelo. Aí se você aplica o 8.1, o acinzentado tem um pigmento azul, o que vai acontecer sem dúvida, o verde. Então por isso que essas coisas acontecem, esses erros, sabe? Esses erros básicos, que se você prestar atenção somente no fundo de clareamento, você vai ver que vai mudar muito, muito, muito a sua vida, tá? Eu vou pegar aqui a tabela de cor. Deixa eu só descompartilhar aqui minha tela. Aqui, só um minuto. Ok, vou descompartilhar aqui minha tela. Ó, peguei a tabela de cor aqui. A tabela de cor aqui tá na minha mão, tá? Acho que a luz bate, não dá pra ver. O que acontece? Você vai descolorir um cabelo. Você está descolorindo esse cabelo, certo? Descoloriu? Beleza. Aí você vai ver o fundo de clareamento. Como que você vê o fundo de clareamento? Simples. Você vai ver pela altura de tom. Você vai pegar a altura de tom. Aqui tem um 8. Aí você vai lá ver o fundo de clareamento, ver qual altura de tom que tá, porque dá para saber quando você coloca na tabela de cor assim, você vai colocar no cabelo que descoloriu, mais o cabelo da tabela de cor, tá nessa altura de tom, mas qual cor que tá? Ele tá nessa altura de tom, mas ele está puxando para vamos dizer assim, um dourado. Vamos te dizer que ele tá um dourado. Ou seja, eu descolori, ele tá um dourado. Então se ele tá um dourado e a cliente quer um 8.1, que é esse aqui, então você não vai pegar o 8.1 e aplicar aqui direto. Por quê? O que vai acontecer? Azul com amarelo vai dar o quê? Verde. Então ele vai ficar verde assim. Você entendeu? Simples assim. Você aplica esse em cima desse, vai dar esse. Vai ficar verde. Então, o que você tem que fazer? Se está dourado, você tem que neutralizar o dourado. Como que você vai fazer isso? Aplicando um violeta, porque o violeta neutraliza o dourado. Então, em vez de você usar um 8.1, você vai usar um 8.21. Por quê? O 2 é violeta, que vai neutralizar o quê? E você precisa do 1, que é o acinzentado. E o 1 acinzentado vai sobressair nessa cor. Simples assim. Então, é muito importante na hora, você vai lá, descoloriu. Vai ver o fundo, a altura de tom. A altura de tom está um 7. Então, se está um 7, eu vou ver qual revelou. Revelou mais um douradinho. Ou revelou
um alaranjado, você entendeu? Mais forte, ou alaranjado mais dourado, entendeu? Vai acontecer essas coisas. Então, se você tem uma tabela de cor, eu recomendo que você use para determinar o fundo e altura de tom do cabelo das suas clientes. Simples assim, bem tranquilo. Se você quiser ousar mais, o que você pode fazer? Pegar várias mechinhas de cabelo, descolorir e comparando com a sua tabela de cor e formando uma tabela de quê? De fundo de clareamento. Feito isso, aí você vai ter uma régua aí de várias cores para que você consiga aí no seu dia a dia. Bem simples assim, tá bom? Então vamos lá, voltar. Então, aqui deu para entender um pouco mais sobre o fundo de clareamento que você precisa para fazer esses tons, beleza? Tons escuros e fechados, quais cores que dá para fazer? Azul escuro, roxo escuro, verdes escuros, vinho, até o tom 2 você consegue fazer isso aqui tranquilamente, mas escuros, tá? Nada de claro. Tons médios e neons, azul royal, vermelho. Então é o seguinte, se você quer um vermelho lindo, maravilhoso, você precisa chegar até o tom 5, certo? Até o tom 5. Quer um rosa pink, quer um laranja, quer um roxo e um verde, você vai chegar nos tons médios, beleza? Quer tons claros e pastéis? Então, azul claro, turquesa, rosa bebê, cores pastéis em geral. Então, o que acontece? Essas informações eu não peguei avulso falando que não. É algo que eu já testei, é algo que a empresa de colorações Fashions, colorações recomendam, porque se você segue aquilo que eles recomendam, fica muito, muito mais fácil para você ter um resultado satisfatório, ok? Então, se você quer ter um azul claro, rosa bebê, cores pastéis em geral, você precisa, ó, aqui, ó, desses tons, o quê? 6 até 8. Dessas cores aqui. Aí muita gente fala, David, eu preciso fazer um azul bem clarinho. Você precisa descolorir até aqui, tá? Se você quiser mais claro ainda, você tem que descolorir aqui. Você entendeu? Vai determinar níveis de tons. Em primeiro lugar, tá? Em primeiro lugar, antes de fazer qualquer tipo de clareamento, você precisa fazer testes. Você precisa fazer teste de mecha. Ver se aquele cabelo aguenta. Gente, no Brasil, escuta essa, no Brasil, praticamente 80% dos cabelos dos brasileiros estão tom 3 e 4. E sabe? E muito lá pro tom 2 também, preto. Então, gente, uma coisa que eu falo pra vocês. Sair daqui. Haja descoloração. Às vezes a pessoa lava com o cabelo com shampoo de sal, às vezes a pessoa não cuida do cabelo, água cheia de cloro, banhos extremamente quentes, sabe? Não tem um cuidado do cabelo, aí vem querer ficar platinado, aí você olha para o rosto dela e fala, olha, sinceramente não vai ficar legal, o cabelo não vai aguentar, aí você faz um teste. A cliente quer de todo jeito. Ela vai fazer com outro e detona todo o cabelo. Aí eu pergunto pra vocês, uma coisa que eu sempre perguntei e nunca ninguém conseguiu me responder até hoje. Gente, por que é que as pessoas só tiram foto, tá? Quando fazem platinado na hora? E por que nunca tiram depois de uma semana pra mostrar que o resultado tá igual? Isso eu falando de uma semana, tá? Me mostra um profissional que faz um cabelo platinado, branco, lindo, maravilhoso, que tira na hora, depois de uma semana tira de novo. Porque em uma semana, um cabelo que foi retirado, todo o pigmento do cabelo e aplicado lá um matizador ou um tonalizante e tal, o que acontece? Existe um princípio da colorimetria que fala, quanto maior é a altura de tom, menos pigmento você consegue fixar nele. Regra da colorimetria capilar. Se quanto maior é a descoloração, maior é o clareamento do cabelo, mais difícil vai ser para que você segure pigmento nele. Porque o pigmento precisa do quê? De pigmento para fixar.
preto, um exemplo, o cabelo tá numa altura de 1,2 e você aplica preto, você dificilmente consegue retirar aquele preto. Por quê? Pigmento com pigmento, o que acontece, gente? Ele consegue fixar mais, porque o tom é menor, e sendo no tom menor, você consegue fixar mais. Mas quando a altura de tom é muito lá em cima, clareamento é muito lá em cima da colorimetria, que é que cabelo claro dificilmente segura o que, gente? Pigmento. E por isso que fizeram essas máscaras matizadoras para que o cliente faça uma vez por semana, para poder deixar aqueles cabelos lindos, maravilhosos sempre. Mas a maioria das clientes não fazem isso e nem querem fazer. Por quê? Não tem grana para investir. Porque cabelo loiro, gente, é investimento. Você vai concordar comigo, mas eu não sou o dono da razão. Eu estou expondo a minha opinião de cabeleireiro, que trabalho com isso. Inclusive, eu só trabalho com loiros, tá? Eu só faço loiro aqui no salão. Então, é algo que eu explico para vocês muito. Tem uma frase que eu gosto bastante, que eu falo sempre, que é: você quer dormir tranquilamente à noite, não quer ter insônia nunca mais na sua vida, testes de mechas. Quantas vezes você não dormiu porque aconteceu algum problema no cabelo e a cliente ligou para você, não gostei, o cabelo tá quebrando e você não conseguiu dormir? Vezes aconteceu isso com você. Comigo já aconteceu um monte, mas eu aprendi a lição, tá? Porque eu comecei a fazer teste de mechas em todos os meus cabelos faz uns 7 anos. Eu tenho 15 anos, então foi 7 anos tendo esses frios na barriga, noites mal dormidas, por causa de um simples fato, que era fazer testes de mechas. Simples assim, tá, gente? Simples assim. Tons brancos acinzentados, você consegue fazer brancos, platinados, prateados e cinza. Deu para entender isso, gente? Vou aparecer aqui de novo, porque é muito, muito, muito importante que vocês entendam isso que eu estou dizendo para vocês. Pigmento, um exemplo, pigmento está no cabelo. O pigmento artificial precisa do pigmento para o quê? O cabelo. Quando não tem o pigmento, você não consegue fixar o pigmento no cabelo. Por isso, o cabelo claro não fixa, não dura por causa disso. Você entendeu? Deu para entender, gente? É um conceito básico da colorimetria. E muita gente não sabe isso. Para te dizer, não se preocupe, eu estou aqui para te ajudar. Beleza, gente? Meu, eu amo demais esse negócio, vocês não têm noção. Vocês não têm noção como eu gosto disso aqui. Você não tem noção. A Marcela tá de queixo doído, caído. Mas, gente, sinceramente, eu vou ser muito sincero com vocês. Precisam fazer isso. Fazer teste de mesh, estudar, colocar em prática. Anotaram tudo? Gente, coloque em prática isso que eu estou te dizendo. Porque com certeza vocês vão ter um resultado mais satisfatório. Obrigado a todos vocês. Fica com Deus, tá? Beijo no coração. Te vejo na próxima aula, que mês que vem tem mais. Beleza, gente? Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.